Antes de tudo, o Zoro quase foi babaquinha. Mas bem, no vídeo de hoje, um resumo comentado do capítulo 51 de Uma Peça. Começando pela capa, que traz um pouco mais sobre a história de capa do Bag. O palhaço foi atacado em alto mar por um caranguejo mutante, mas ele acaba sendo salvo por uma mulher misteriosa. E veja, como se a vela do seu barco não fosse dica o suficiente, vou fingir que não sei quem é. De qualquer forma, a moça mete uma bala no guejo e resgata o palhaço do Bag. Bom, entrando no capítulo, de volta ao desafio. Já começa naquela boa loucura one-pieciana, com um destaque violento na bainha invisível do Mihawk, dando um aceno para os grupos secretos que insistem em criar bainhas nada funcionais em suas histórias. Outro mistério dessa primeira página é a falta de ação dos piratas Don Krieg. O Zoro chegou chamando o Mihawk para um x1. O espadeiro, que não estava fazendo nada, aceitou, e a galera simplesmente recuou para que a dupla tivesse espaço para duelar. Até o Don Krieg buscou uma arquibancada improvisada para assistir ao show. A vida de quem não tem que trabalhar 6x1 é outro nível. Mas enfim, os lutadores se encaram e o Zoro comenta como nunca tinha imaginado, nem nos seus maiores sonhos, que esse encontro aconteceria tão cedo. Ele até pode não ter imaginado, mas definitivamente, o seu sonho não era pequeno, e a queda vai ser absurda. Já começa com o Mihawk questionando o porquê ele tá feliz. Só faltou dizer, em 100 anos ainda seria cedo, meu jovem frango. Dito isso, uma das maiores provas que o Oda nunca imaginava produzir um live action de One Piece é essa espada do Mihawk. O negócio é uma lança. Mas enfim, depois do Mihawk farpar o Zoro, vemos a plateia da grande batalha. No Baratie tem os garçons que estão na expectativa pelo embate. No mínimo, os títulos soam com força semelhante. O caçador de piratas versus o maior espadeiro do mundo. E, inclusive, se você aí está em dia com a história e andou lendo os SBS, seja lá onde é possível achá-los. Sabe que o Mihawk, antes de ser o maior espadeiro do mundo, possuía outro título, que curiosamente é o oposto da alcunha do menino Zoro. Mas bem, ainda no lado do Baratie, tem o Luffy e o Usopp que observam em silêncio enquanto o Yosaku e o Johnny são fãs cegos. Também vemos o time Krieg que, enfim, estão lá. Indo ao contrário da inércia do bando do Don Krieg, o Zoro ressurge puto. Isso porque o Mihawk revela que a cruz no seu pescoço, na verdade é uma faquinha de pão e ele vai usar isso para bater nele. Curiosidade, na animação, o Mihawk arranca o negócio, enquanto aqui, provando que no mangá é melhor, aparentemente, retirou do pescoço. Bem mais inteligente. De qualquer forma, voltando pra treta. O Mihawk trata a revolta do Zoro com tranquilidade. Ele explica que não é tolo de caçar um coelho com toda a sua força. Além do mais, o mundo é grande, cheio de pessoas buscando a fama, porém, dos 4 mares que são divididos pela linha vermelha e a grande linha. O Mar do Leste é o mais fraco. E junto com a aula de geografia do Mihawk, temos o primeiro mapa mundi de One Piece. De cara, um mundo redondo, porém, ainda não é um mapa perfeito. Ele causa a má interpretação de que é muito fácil chegar na grande linha e vice-versa. Mas, deixa claro que a linha vermelha é uma extensão de terra que dá a volta ao mundo. A grande linha não tem nada que indique a sua forma, mas de forma semelhante, também dá a volta ao mundo. Bem, depois da aula gratuita, Mihawk ainda dá uma zoada e diz que não tem faca menor, uma pena. Zoro não aceita a provocação de boa e tenta provocar de volta, o alertando para ter cuidado, ou pode acabar cortando a língua. O alerta do Zoro vem junto com uma investida na pausa na programação normal, para solicitar o like. Seja humilde, e deixe um like nessa merda. Bom, o Zoro é o primeiro a atacar, já que lançou o desafio, ele tem que tomar a iniciativa. Ele já começa jogando grande, usando o seu Onigiri que já derrubou uma galera. Até esse dia, ninguém tinha sido capaz de bloquear esse ataque, até esse dia. O Mihawk choca o público ao parar o ataque com a ponta da sua faquinha. Ele não só bloqueou o ataque como também está impedindo o Zoro de continuar avançando. Então, de todos assistindo isso, o mais em choque é o próprio Zoro. É como se o Mihawk fosse uma barra de aço. Foi só ao experimentar diretamente, que o Zoro realizou finalmente a sua situação. Vamos recapitular. O Mihawk chegou e partiu a porra de um navio ao meio. O Zoro olhou para o navio e pensou, deve ter sido o sal do mar. Eu consigo, não sei fazer metade, jamais cortei nenhum bote ao meio, mas consigo derrubar esse maluco fácil. Inclusive, ele tem cara de quem fez uma aposta antes da luta começar. A verdade é que o Zoro jurava que iria vencer, na primeira tentativa. Não sei o que é mais ridículo, ele achar que já estava pronto para subir ao trono de melhor espadeiro, ou continuar achando isso depois de ter visto o Mihawk em ação. Tipo assim, analisando de forma simples, o Zoro desafiar o Mihawk não é estranho. Ele desafiou a Kuina 2001 vezes, ele nunca desistiu mesmo tomando uma surra sem fim. Lá pela derrota de número 500, ele já deveria ter uma noção de que não iria vencer, mesmo assim, ele nunca desistiu. E o mais importante, na última luta, com eles usando espadas de verdade, o Zoro não veio com esses papos de prefiro morrer do que perder a vida.
Ele perdeu e já estava pensando na próxima. Mas, até aí beleza, né? Voltando para o Zoro percebendo algo que a Kuina perceberia sem olhar. Temos o Zoro entrando em desespero. E assim, se estivesse só lendo de bobeira, isso passaria direto, mas como estou parando para pensar, esse momento se torna ridículo e meio que desconectado com a realidade. Diria até que é mal feito, mas não vou dizer. Mas por que não está bom? Porque não é possível que cortar um navio ao meio, com uma espada, a mais de 100 metros do alvo, seja algo comum ao ponto do Zoro ver isso e achar ok. Ou seja, já estava bem óbvio que o Mihawk está no topo da pirâmide e o Zoro nem pisou na base ainda. Então, pra mim, toda essa sequência do Zoro em choque, percebendo que na frente do melhor espadeiro do mundo ele não é nada, pra mim é meio forçado. O Zoro não deveria ter entrado na luta com esperanças de vencer. Pra mim, ele deveria ter entrado sabendo que iria perder. Simples assim. Mas, enfim, voltando para a luta, o Zoro entra numa de só atacar. Sem técnica ou plano, ele só está balançando a espada que, de forma quase mágica, sempre acerta a pequena faca do Mihawk. O que deve ser um desespero, você usando 3 espadas, atacando de forma desesperada e a lâmina do inimigo sempre está lá, para bloquear o seu golpe, como se previsse o futuro. Para piorar, os fãs cegos, que não entendem nada do que estão vendo, começam a cobrar o Zoro, mandando ele parar de brincar. O famoso caso do fã que foi apoiar e acabou ofendendo o ídolo. Enquanto Johnny e Osako ofendem o Zoro de um lado, o Mihawk ofende do outro, apontando a técnica do Zoro como algo esquisito. Até porque, não tem técnica nisso. E sem apoio externo, o Zoro vai buscar apoio interno, buscando nas memórias um apoio que não vem. Ele cavou o poço e pulou dentro. Porque nas suas memórias vem a Kuina falando que ele tem sorte por ser homem. Prometeram vida fácil e o cara está aí provando que é um lixo, nem consegue empurrar o Mihawk por meio passo. Então seguiu lembrando, lembrou da promessa, lembrou do dia que pegou ao Wado Ishimoji, lembrou de quando sua fama começou a crescer e aleatoriamente, lembrou de quando conheceu o Johnny e o Yosako. Outro que foi aleatório foi o próprio Mihawk que, de repente, pergunta qual é o sonho do Zoro. A pergunta foi tão de repente e aleatória que o Zoro não responde. Talvez, ele tenha ficado irritado por ter sido chamado de fracote e se fez de difícil. Mas, se ele não ficou, o Johnny e o Yosako ficaram. A dupla mostrou que o emocional é um péssimo guia. A dupla ficou tão puta, que queria pegar o Mihawk na porrada. A sorte deles é que o Luffy não deixou. E outra, no mínimo, eles têm mais iniciativa que o Krieg e o seu grupo. Os caras tão até agora só assistindo. Outra coisa que vale o comentário, o Usopp está muito tranquilo. Ele está assistindo a batalha de 2 grandes guerreiros. Mas isso não parece estar o afetando em nada. Ele fica mais surpreso com o Luffy nervoso que com uma batalha do tipo que ele sonha em ter. Mas enfim, de volta na luta, o Zoro vai para o chão mais uma vez. Ele ainda não desistiu, então volta para mais um confronto. Dessa vez, ele usa o Toragari enquanto lembra que avisou o Luffy para não o atrapalhar, porém, ele é acordado pela mudança no estilo do Mihawk. Ele saiu da defesa e partiu para o ataque. Antes que pudesse alcançar o alvo, o Zoro é perfurado no peito. Não morreu aí porque a faca é minúscula, porém, aqui começa um diálogo, que pra mim, é bem babaquinha da parte do Zoro. O camarada perdeu mais de 2000 vezes pra Kuina e nunca desistiu, mas hoje ele desistiu. Entendo que todo o diálogo é muito mais sobre se render. Quando ele diz que não pode recuar, pois isso seria como quebrar sua promessa e ele não saberia como seguir vivendo com isso. Mihawk diz que isso se chama derrota. Provavelmente, uma tradução mal feita. Porque o Zoro não é alguém que nunca perdeu na vida, pelo contrário, ele perdeu muitas e muitas vezes. Beleza que só foi pra uma pessoa e a história é meio maluca. O Zoro vencia adultos, mas perdia pra Kuina que não conseguia vencer adultos. Enfim, a questão é que não é a primeira vez que o Zoro perde pra alguém. Então quando ele diz que prefere morrer que perder, ele só está sendo babaca. Tá tirando a Kuina pra merda. Ou seja, faz muito mais sentido se render. Recuar aqui seria como pedir rendição, e se ele se render, aí sim, ele estará quebrando sua promessa. Recuar não seria diferente de desistir. E aí sim, ele prefere morrer que recuar na frente de um grande desafio. Agora sim, ele poderia pelo menos ter feito alguma coisa, né? Porque beleza, ele não quer recuar, mas ninguém disse que ele precisa esperar pela boa vontade do Mihawk. A sorte é que o Mihawk não é o assassino sanguinário que o Gin e sua experiência pintou. No final, o Mihawk vê a postura do Zoro com admiração. Uma forte determinação a qual ele sente que merece uma recompensa. Então o maior espadeiro do mundo pede o nome do Zoro. Depois disso, ele promete gravar o seu nome enquanto lhe concede o prazer de ser amassado pela sua espada de lâmina negra chamada de Yoru. Numa tradução livre, noite. E digo mais, e pensar que uma simples ênfase na lâmina negra seria tão importante. Agora, uma pergunta que não sei se já foi respondida. Yoru é a espada mais forte do mundo por ser a espada do maior espadeiro ou ela é a melhor porque foi criada assim? Bom, o confronto final começa com o Mihawk segurando a espada no estilo, gostei como ele segura no cabo e na guarda da espada. Apesar de que daqui a pouco, ele vai segurar de qualquer jeito.
Também temos uma cena para gerar teoria e debate, quando o Zoro usa sua arte secreta, os 3000 mundos. Durante a sua preparação, vemos uma câmera fechada no olho do Mihawk, com uma gota de suor escorrendo. Assim, vamos ser simples aqui. Mihawk ficou com medo de partir o Zoro ao meio nesse momento. Não é fácil destruir duas espadas e ainda manter o Zoro inteiro, o cara mostrou porque é bom quando fez isso ser possível. Bem, o confronto final acontece. Zoro lança a sua técnica secreta, sua arma mais forte, e o Mihawk contra-ataca com um simples balanço de sua grande espada. O resultado não poderia ser diferente, as duas espadas de cabo preto viram vidro, a única que sobrevive é a relíquia da Kuina. Outro detalhe importante, repare que durante toda a luta não existe bainha na cintura do Zoro, mas quando a luta acaba, o Zoro invoca a bainha branca. Isso sim é poder, mas bem, o final do capítulo vem com o Zoro, tal como Jesus, aceitando o peso da cruz sobre o peito, porque um ataque nas costas seria uma desonra. E assim o Zoro foi conhecer a Kuina, falar que esse negócio de vida fácil não existe para quem é pobre. Mas é isso, é aqui que termina o vídeo. Espero que tenha gostado, mas se não gostou, aprenda a gostar. Você chegou até aqui, até abraço e até a próxima.